Olá, meu povo, que a paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma palavra sobre salvação, isso mesmo, sobre salvação. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, ali vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, queridos, o Deus Pai enviou Jesus com um propósito. Deus enviou Jesus com uma missão. E a missão de Jesus era salvar o homem que se havia perdido. Então, logo nós entendemos que existe uma salvação. E essa salvação é justamente o que a missão do Senhor Jesus Cristo, é justamente o propósito de Deus por enviar Jesus a esta terra. Mas eu quero falar para você que existe 5 coisas relacionadas à salvação e que você precisa saber dessas 5 coisas que estão relacionadas à salvação. Existe uma frase de Paulo, quando ele liberta o carcereiro, lá em Atos capítulo 16, versículo 31, vai dizer que Paulo diz assim para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas o que eu quero que você entenda é que a salvação ela não está restrita, ela não está apenas na questão dessa frase, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja que a salvação não se resume apenas a esta frase. Existe algo mais a ser incluído e desenvolvido na caminhada da sua salvação. Então a salvação ela é necessária para a sua vida. Você precisa da salvação. E Jesus ele veio com este propósito, com esse plano de Deus, salvar a sua alma, livrar você da condenação. Então veja que a salvação não está resumida apenas em crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Vai mais além. É indispensável crer no Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo. Mas não é só isso, vai mais além. Eu quero compartilhar com você rapidinho nesta mensagem acerca justamente dessas 6 coisas que envolvem a sua salvação e que você precisa saber dessas verdades. A primeira coisa que você precisa saber é o que está escrito no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Ali vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira coisa que você precisa saber acerca da salvação é que você é um pecador. E como pecador você estava destinado à condenação, a ser condenado por conta dos seus pecados. Então você precisa saber aceitar essa verdade. Você precisa trazer à sua consciência essa verdade, que você é um pecador e esse seu pecado pode te conduzir à condenação. A segunda verdade que você precisa saber acerca da salvação é que está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo 12, onde ali a palavra vai dizer: porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelos qual devemos ser salvos. Então você vê que a primeira coisa que você tem que fazer para a salvação é reconhecer que você é pecador. A segunda coisa que você precisa fazer para a sua salvação é saber que Jesus é o único Salvador, que não há salvação fora de Jesus, que não há libertação fora de Jesus, que Ele é o único que pode salvar. Então essa é a segunda verdade que você precisa saber acerca da sua salvação. A terceira coisa que você precisa saber acerca da sua salvação, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Ali vai dizer: porque sois salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então observe que a terceira coisa que você precisa saber acerca da salvação é que você precisa crer, você precisa ter fé. Mas como que eu posso ter essa fé? De por que meio esta fé pode ser produzida no meu coração? A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então essa fé necessária para a sua salvação é a fé que é gerada, que é produzida dentro de você, dentro do seu coração, pelo ouvir a palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Então a fé salvífica, a fé salvadora, é a fé que te conduz à graça, é essa fé que é produzida no seu coração por ouvir a palavra de Deus. A quarta coisa que você precisa saber acerca da salvação é que está em Atos capítulo 3, versículo 19. Ali Pedro vai dizer àqueles homens que questionam acerca da salvação, e ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Então é necessário que você se arrependa,
dos seus pecados e que esse arrependimento produza em você uma conversão, de forma que seja refletido na sua maneira de viver, a sua nova forma de ser. A sua libertação é a sua salvação. Então, para ser salvo, é necessário que você se arrependa e mude. Mude de atitude, mude de pensamento, mude de caráter, para que você seja verdadeiramente, você possa refletir verdadeiramente essa salvação que Cristo Jesus prometeu e que está nele. Então você precisa o quê? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa deixar que esse arrependimento transforme você, mude você nas suas atitudes, na sua maneira de ser. Quando há arrependimento, há mudança. Quando há mudança, essa mudança reflete, todos olharão para você e verão que você realmente mudou, que houve um arrependimento e que você mudou. Você está me entendendo? Então esta é a quarta coisa que você precisa fazer: se arrepender dos seus pecados. E a quinta coisa que você precisa fazer? A quinta coisa que você precisa fazer é nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Jesus vai dizer para Nicodemos, naquela conversa que ele teve com Nicodemos, ele vai dizer: se aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então é necessário um novo nascimento. E como que acontece esse novo nascimento? O novo nascimento acontece pela uma transformação, a regeneração interior operada pelo Espírito Santo na sua vida. É o que Paulo vai fazer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então é essa nova criatura. Quando você nasce de novo, você nasce para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele vai dizer que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então você vai se desprender das coisas velhas, dos hábitos velhos, dos pecados velhos, da velha natureza, e se revestir de um novo homem, de uma nova natureza. E você vai nascer de novo para a glória de Deus. Você está me entendendo? Então essa é a segunda coisa que envolve a sua salvação, o novo nascimento. E a sexta e última coisa que eu quero falar para você, que também envolve a sua salvação, é que está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Jesus vai dizer: pois aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então a quinta verdade aqui é a perseverança. Você precisa perseverar até o fim, porque essas coisas são o que vai condicionar a tua salvação. Se você já parou para pensar e observar como que se comporta uma pessoa que persevera, um perseverante. O perseverante, ele tem algo muito interessante com ele. Só a perseverança já é em si uma virtude muito grande que poucos têm. Mas se você parar para observar a vida do perseverante, eles têm uma coisa muito interessante com eles. O que é que eles vivem vislumbrando o futuro e não vivendo o passado. O perseverante, ele age de tal maneira que, se até aqui tudo deu errado na sua vida, nada deu certo, tudo deu errado, tudo está ruim, ele olha para amanhã e diz: amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser bom. E ele persevera para o amanhã, porque ele está vislumbrando o futuro, ele sempre olha para o futuro. Se deu tudo bom, ele não vai descansar e parar, nem retroceder, ele vai continuar. Por quê? Porque ele vai entender que amanhã será melhor do que hoje. Então sempre é assim, um perseverante, ele sempre terá uma disposição, ele sempre terá uma condição para não parar, para continuar, para perseverar. Se deu tudo errado, tudo ruim, não deu nada certo, ele diz: amanhã vai dar certo. Ele não para, ele continua, porque ele é perseverante. Mas se até aqui deu tudo certo, mesmo assim, ele continua para que amanhã seja melhor do que hoje. Então assim caminha o perseverante. E na sua salvação não é diferente. Você deve continuar, perseverar, até que chegue o dia de você verdadeiramente ser coroado com a coroa de glória. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação que me está preparada. Que assim seja na sua vida, no nome de Jesus. E eu declaro essa palavra: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, você vai prosseguir em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai conquistar a sua vitória para a glória de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.